Antes de começar então o estudo semanal, vou fazer aqui então a revisão do dia 6, sexta-feira de outubro. Começando primeiro pelo dólar, né? Famosa sexta do payroll. Nós tivemos aqui o primeiro candle de rejeição, não demonstrava força nem compradora nem vendedora em região sem gap, não teve gap praticamente. Médias menores sem tendência, a única que poderia ainda resistir era a média 200 aqui no dólar. Tinha um bom tempo que ela estava servindo como um suporte. Primeiros candles do dia, nada a ser feito. Era muito importante aguardar 9h30, a notícia do payroll. E aí, de repente, explode com a notícia aqui cerca de 50 pontos, rompendo uma LT que tinha, rompendo resistência macro, renovando novas máximas, enfim, subiu esticado, chegando quase a 5.250. E aí, aqui não preenche critérios para pensar em reversão agressiva, até porque também um dos detalhes de não operar reversão é após notícia, então nada de pensar aqui. O preço volta a renovar a máxima, mas não conseguiu em tese renovar, né? Só fez pullback de retração e tentou voltar a subir. Não era de médias, não tinha médias aqui. E aí fez um pullback agressivo. E se a gente for olhar os critérios aqui, o Candle 20 ele é um gatilho falso de compra para esse tipo de pullback. Vou falar depois no privado aqui para vocês por quê, mas atenção para esse Candle 19 aqui. É o motivo desse candle gatilho 20 ser falso e também nem teria sido acionado, né? A vantagem. E aí esse topo aqui ficou bem travado. Era uma região com stop muito caro. Aqui 17 pontos, por exemplo, se pensasse em entrar. Não conseguiu renovar máxima, fez um topo menor e de repente rompeu o médio 20 direto. Eu não vejo particularmente nada a ser feito aqui. Se olhar pelo 2 minutos, também não vejo muito candle embolado nessa região. Eu precisava de uma reação melhor das médias para talvez pensar numa fraqueza delas e pensar num candle de contra, talvez. Mas não vejo nada a ser feito. O preço volta de forma esticada, rompendo todos os níveis de retração. Não respeitou praticamente nada. Chegou nessa região e fez um pullback que sim, era gatilho, porém, contudo, entretanto, se eu for mensurar risco-retorno, nós não temos para a região da média 200, que era uma região muito relevante. Então, de jeito nenhum. Mas, infelizmente, acabou rompendo, né? Finalmente, a média 200 foi rompida, que bom. E aí, chegou nessa região aqui, que era uma região no meio do nada. Não tinha confluência nenhuma, não tinha confluência de... Estava próximo até, pelo menos, de variação, mas no início aqui não estava, nesse 45. Não tem fundo relevante realmente aqui. Não tem retração, não tinha confluência para pensar em reversão, por mais que o PLS estava ativo aqui nessa região. Então, nada de caça reversão, por mais que tenha caído de forma esticada e deu um PFRzinho aqui, não preenche critérios, não tem confluências nessa região. Chegou próximo de 0,5% de queda, voltou para o pé regressivo, não preenche critérios, nada de entrar em venda aqui. 9 cruzou para cima, 9 cruzou para baixo, então eu não vou entrar em nenhum pullback que dê, porque eu sei que isso aqui começa a fraquejar as duas médias. A 50 chegou, não reagiu e aí o mercado confirmou a possível lateralidade até o fim do dia. Então, particularmente, eu não vi nada aqui de interessante a ser feito no dólar. Teve uma sequência bem forte de venda. A de compra não teve porque só foi de uma barra, então não é relevante. E aqui, por que geralmente essas barras de notícias podem ser anuladas facilmente? Porque é barra de um candle, não são barras de vários candles, né? Então, aqui aconteceu isso no dólar e também aconteceu no índice. Então, sexta-feira eu não vi particularmente nada de interessante a ser feito no dólar. Já em relação ao índice, uma coisa importante para ressaltar aqui do macro antes, deixa eu apagar isso aqui e passar por 15 minutos. Se a gente for olhar esse movimento que fez um topo duplo aqui e olhar de pernas, né, de ondas de Elliott, a gente começou a ter, né, perna 1, 2, 3, 4 complexa, grande aqui, e 5. Então, se a gente fosse olhar por Elliott, era normal que até o índice viesse a renovar a mínima, mas não era uma mínima saudável, porque era a quinta e última pernada, e que tinha fatores macros também para segurar, lembrando do alargamento do Ibov e etc. Vou falar disso depois no estudo semanal de novo. Aqui em relação à abertura, a gente vê que abriu sem gap também, igual o dólar. Primeiro candle de decisão, os primeiros candles depois, nada a ser feito, média sem tendência. A 200 já vem sido testada há um tempinho, era a única que poderia ainda demonstrar uma região de força, mas nada a ser feito. Vamos esperar a notícia, 9h30 chegou, 9h30 aqui chegou, reagiu com quase 2.250 pontos. Renovou mínima, rompeu LT, enfim.
Chegou a ser um rompimento bem relevante para pegar liquidez de tempos gráficos maiores. Aqui, para pensar em reversão, não preenche critérios para logo pensar no 8 como compra, achando que vai voltar, até porque a gente não entra em reversão pós-notícia. Renovou mínima, fez um pullback agressivo, preenche os critérios aqui. Se a gente for pensar num movimento de venda, né? Tem até o candle 22. Só que entrar no 22, o 1 para 1 dava quase 400 pontos de stop. Se a gente for ver aqui a região, o que tinha aqui embaixo, estava bem próximo de 1,5 de baixa. Deixa eu ver se tinha risco retorno. Tinha, na verdade, o 1,5 estava antes do 1 para 1, né? Então, se for pensar só por isso, não teria risco retorno. O stop caro, e aqui, pela quantidade de stop, era normal que talvez não conseguisse cair tanto assim. E pensar talvez em fazer parcial lá no 100% era arriscado. A gente vê que só cravou o primeiro alvo desse espelhamento desse pivô. Só o primeiro. Cutucou, beliscou e voltou. Só que essa queda aqui não preenche critérios também para reversão. E aí, por exemplo, deu 29, muito grande. Só que foi uma reação estranha. Se a gente for olhar pelo volume do dia, era para ter um volume até relevante. Um volume grande, por exemplo, nesse de meio-dia e 10. E este fundo aqui não teve. Não teve um volume tão assim relevante para indicar que poderia ser o movimento da reversão. Simplesmente o preço só subiu. Chegou em região aqui de interesse, mas pensei em compra por enquanto aqui nada, só subiu reto. Fez um pullback na média de 9 que já tinha cruzado a média de 20 e gatilho. Só que se eu for colocar, deixa eu colocar aqui direitinho. Se eu for colocar entrada e stop aqui embaixo, 270 pontos de stop. Para a região de topo bem relevante não teria risco retorno e retração do dia. Se eu pegar desse topo com esse fundo, 50% de retração estava aqui antes do 1 para 1, não tinha risco retorno, perigoso, a longo prazo muito perigoso, só que foi um dia atípico, simplesmente subiu. E a gente poderia verificar outro tipo de situação aqui, é um okoi com escoliose. Tinha o segundo ombro menor. O preço subiu de forma esticada, barras grandes, e aí rompeu a barra da notícia. É aquilo que eu falei, barra de um candle geralmente tende a ser rompida. Se tivesse mais sequências fortes, talvez não, né? E aí chegou na máxima do dia, rompeu também, e começou o LS ativar. Pensar em reversão aqui não tinha como, porque critério muito importante, confluência. Não tem confluência nessa região, não tem. Pensar no 48, pensar no 50, não tem. Não tem retração, não tem projeção, não tem esse topo aqui que era o mais relevante, não tem nada. Então, não. Eu sei que tá esticado, mas não. E aí, o preço faz um pullback agressivo, também na 20, a gente não entra nesse PC do 57, só que preenche os critérios e deu esse candle 61, gatilho de compra. Formando aqui também, no movimento mais micro, um ombro, cabeça, ombro de continuidade. Então, 61 gatilho de compra, bem bonitinho, tinha alertado, abri o celular, vi na hora, alertei quem estava online na hora. Só que pelo celular eu odeio operar, então fiquei de fora. Porém, se a gente for mensurar parcial aqui, se eu traçar desse espelhamento para cima, eu tenho que considerar esse topo aqui também. Então, deixa eu marcar esse topo aqui. Deixa eu trocar de cor. Aquele topo é o mais relevante ali, o que tem mais liquidez. Porque se quebrar esse topo, vai quebrar a estrutura de baixo. Então ali era o ponto essencial que nós tínhamos que fazer uma parcial, talvez até saída total, dependendo de quantidade de contratos. Se eu jogar para cima o okoi aqui, vamos ver se pegou todos os alvos. 100% cravou e tinha 161 lá em cima. Deixa eu trocar a cor também. Vou colocar um verde ali. A gente poderia também... praticamente só isso. Se a pessoa quisesse ser mais conservadora, ela poderia fazer no 1 para 1. Deixa eu ver se bate. 1 para 1 bate com esse topozinho que até relevante aqui. Uma região de troca de polaridade possível. Poderia fazer, mas se ela quisesse ser um pouco mais agressiva, porque a média de 9,20 estava bem próxima, poderia fazer no primeiro alvo de espelhamento desse pivô para cima, que era essa região aqui. Mas obrigatoriamente deveria fazer neste 100%. Era obrigatório fazer nesse 100%, porque coincidia com o início deste topo importante com 100% desse espelhamento aqui. Se tivesse mais contratos, quase que chegou no último alvo do okoi. Se eu marcar de forma correta, deixa eu puxar um imã que talvez tenha cravado, e só por causa do imã parece que não. Então pegar desse fundo, pegar
Pera aí, Ctrl D. Isso. Com o topo. Não, nem chegou a cutucar. Então, realmente não chegou. Infelizmente, seria uma possibilidade de último alvo ali em cima. Então, deixa eu tirar isso aqui. Rompeu essa região de máxima, a estrutura aqui de baixa quebra. E tinha muita liquidez aqui. E aí, era uma região interessante para fazer parcial naquele topo ali. Faz mais um pullback na média 9. A 9 não segura e chega na média 20. Gatilho falso de compra. Gatilho falso de compra. Ficou testando muito esse topo não demonstrava força, a média de 9,20 começou a se aproximar bastante. Pensar no contra aqui, já até coloquei que é arriscado, porque falta volume, a média de 9,20 não está com aquela tendência bonita para pensar numa fraqueza depois. Faltando volume, fim do dia, sexta-feira à tarde, pensar no contra aqui era perigoso, eu sei que é uma região forte, mas fim da tarde, sexta-feira, com volume aqui já fraco, melhor não. E o preço cai de forma esticada e chega na região dos 50, que é uma região aqui, pelo jeito como caiu, é possível pensar numa operação de contra, para buscar pelo menos a média 20, só que eu estou na fase de backtest desse movimento. Mas já olhando aqui, deixa eu ver pelo 2 minutos se deu. Deu aqui, por exemplo, nesse 246, stop aqui embaixo, pelo 2 minutos ok, pelo 5 parcial obrigatório na média de 20. Então, um exemplo aqui possível desta operação, mas a melhor de todas realmente foi essa aqui, a melhor, backtestada, bonitinha, bem linda, gatilhozinho de compra. E aí no gráfico branco, a gente não teve outras figuras, a não ser aquilo que eu falei do Okoi lá embaixo, do mini Okoi de continuidade aqui, uma possível deriva no fim desse movimento, uma mini lateralidade e basicamente só. Outra coisa também, que na abertura da sexta-feira estava dentro desse mini canal de quinta, então médias ainda estava sem tendência. Então gatilhozinho de compra bem bonitinho aqui. Aqui em relação ao dólar mensal, deixa eu abrir os estudos que sumiram. Nós temos aqui um canal ainda, só que a diferença, né, que há um tempo que eu estou comentando que estava no meio do canal, agora já não é meio, né, já está mais próximo da região superior. E é mensal, né? E aí, por mais que não tenha realmente tocado, só essa região aqui, pelo mensal, já é próximo. Então, tem a LT aqui. Tem uma LT para poder segurar. Então, deixa eu poder atualizar essa informação, que isso aqui é uma coisa nova em relação ao dólar no mensal. Então, o canal de baixa, rompeu 2/3 da força compradora. Candle 5 pode ser um pullback curto. Tá, essas coisas aqui não me importam agora. Então, deixa eu apagar isso aqui, Candle 5. Próximo de fundo importante, agora não é relevante isso aqui. Candle de junho foi convicção vendedora, candle de julho foi de rejeição. E o candle atual formou 1, 2, 3, então deixa eu só ressaltar que formou 1, 2, 3 de compra em região de fundo relevante. E aí está próximo da LTB do canal de baixa. E aí pode ser região de resistência, tá? Já são 3 barras aqui por enquanto de alta. A última vez que teve 3 barras de alta, óbvio que nós estamos no início de outubro, né? Mas a última vez no mensal foi aqui nessa região. E aqui. E depois teve uma sequência vendedora. Então, pode ser, vamos ver como que vai reagir outubro, porque geralmente é de 2 barras compradores, depois tem rejeição. Em relação ao semanal agora, semanal dá pra ver como que realmente rejeitou bastante nessa LT aqui, ó. Essa LT é bem importante desse canal do semanal, tá? Então, o canal do semanal, deixa eu colocar aqui. Está formando um caixote, triângulo descência, que não me importa agora mais. Rompeu as estruturas, não importa mais. Não me importa isso aqui. O que eu preciso agora colocar é que realmente confirmou um Okoi lá embaixo, ó. Ombro, cabeça, ombro, invertido. E agora realmente confirmou o Okoi. Nós temos aqui também, está na cara de LTB do canal relevante. Pode ser a resistência. Deixa eu ver como que está o IFR. IFR está chegando em região de sobrecompra. IFR próximo de sobrecompra. Então, sinceramente, acho que pode travar bastante aqui essa região.
Se eu for olhar por retração dessa última pernada, é região de 61 cravado também. Então, possibilidades fortes de travar, ainda mais com essa rejeição da semana aqui anterior. Então, outra coisa também, pelo nível de preço, está próximo de 5.250, que é uma região de resistência. Está próximo de 5.250. Agora do diário, porque de médias aqui, a 200 já está passando igual bala perdida, mas a coisa interessante que nós temos é que ela pode servir como troca de polaridade. Que uma vez rompida aqui, pelo jeito como ela está inclinada e tempo gráfico maior, isso adianta, ela pode servir como resistência aqui agora. Se eu pegar a projeção desse movimento desse fundo com este topo aqui, nós temos o primeiro alvo cravado também, que é a cabeça com a linha do pescoço do Okoi. Então, o primeiro alvo do Okoi foi cravado. Então, possibilidade de ser uma resistência ali. Já o diário, a gente vê como que esticou, né? Esticou bastante, subiu de forma muito esticada, rompeu, formou um fundo duplo aqui nesse movimento e chegou nessa região aqui. Que região que é essa? Inclusive rompeu esta região aqui também. Deixa eu atualizar ela. Deixa eu ver se pode ser relevante. Não importa. O que eu preciso agora no marcar desse fundo duplo de continuidade 100% foi cravado e quase que chegava no 61. Então, deixa eu atualizar isso aqui. Já passou de R$5. Deixa eu tirar tudo isso aqui. Formou um fundo duplo de continuidade e cravou já 100%. Detalhe também, barra 190 pode ter sido a barra de exaustão. Candle 190, barra de exaustão. Teve um movimento muito forte sequencial de alta. Isso aqui não é interessante. A gente teve um movimento aqui sequencial também. Deixa eu até compartilhar este para cá. E aí, essa região aqui pode servir agora como, se realmente for continuar a subir, isso aqui agora pode servir como troca de polaridade, vou fazer o preço voltar a subir, já que é R$5, região de topo do fundo duplo. Então, troca de polaridade interessante. Se for para cair, vai respeitar o canal do semanal, vai voltar ignorando os R$5 e vai voltar para baixo e continuar caindo em forma de canal. Então, por enquanto, que a gente sabe que essa aqui é uma região de trava. Chegou a formar uma deriva nos 60 minutos, uma deriva bem relevante aqui, indicando que este primeiro candle de sexta foi o candle de exaustão dessa deriva. E aí eu vou fazer uma pergunta para ver quem assistiu a aula. Deixa eu só anotar isso aqui dos 60. Formou uma deriva e houve rompimento falso. Vamos lá, uma perguntinha aqui da aula, né? Que eu vou fazer essa pergunta de forma privada para vocês. Feita a pergunta, então, e já respondida, voltando para cá, nos 60 minutos, então, o que a gente tem de perna de tendência, né? Nós temos aqui uma... Deixa eu ver se está marcado esse caixote aqui direito. Deixa eu atualizar para cá. Pronto. 60 minutos. Uma pernada de movimento. Deixa eu desenhar as ondas de Elliott. Aqui, onda 1, 2, 3, talvez a 4 e a 5 pode acontecer. Só que se eu dar um zoom mais amplo, a gente tem a pernada 1, isso aqui tudo, 2, 3, 4, 5. Talvez nós já estamos na quinta onda de Elliott agora, que é a última onda da impulsão. E aí, de teoria de Down, esse fundo aqui vai ser decisivo para a quebra da tendência de alta. Então, eu tenho essa linha preta e eu vou deixar marcada ela ainda. Então, marquem lá para frente, eu vou tirar isso aqui, não importa isso aqui também. E aí, essa linha preta, média 50 dos 60 minutos, vai ser a região interessante para o rompimento. Tenham essa linha marcada. Tenham essa linha marcada aqui. Então, deixa eu colocar aqui, está próximo de suporte da quebra da tendência de alta. Olhando pelo 15, antes, deixa eu só confirmar uma coisa do IFR. Ok. 15. Ainda continua sendo a região de interesse aqui, essa região. A gente tem a proximidade da média 20 com a 15 daqui a pouco para começar a Trap Zone. Então, 15 minutos próximo, iniciando o Trap Zone. Iniciando Trap Zone. Então, cuidado com essa Trap Zone, tá esticado aqui.
5 minutos a gente tem como se fosse um caixote. E esse caixote pode ser um caixote de continuidade. E essa região, nossa, vai ficar muito interessante. Então, olhando aqui no gráfico oficial, se amanhã, né, chegar, ficar próximo dessa região desse fundo e der um pullback de pré, lindo, porque vai acionar muita liquidez aqui, tá? Interessante pegar uma venda próximo dessa região. Pensa em compra aqui, tá 200 aqui na cara, vai ter retração dessa pernada toda de queda. Então, compras eu vejo mais complicado o movimento. Eu tô pensando ainda agora a hora da correção do dólar. E aí, vamos ver como que o gap vai abrir amanhã. Tô bem ansiosa para ver esse teste dessa região aqui em relação ao dólar. Já em relação ao índice aqui, olhando no macro mensal agora, a gente tem o óbvio rompimento do canal, né? Chegou nessa região desse topo aqui, que é uma resistência, não era interessante chegar de forma esticada. Formou o padrão 1, 2, 3, o mês de setembro chegou a acionar a mínima. E aí eu falei que quando aciona esse padrão 1, 2, 3 tende a dar uma correção maior, e aí nós tivemos. Só que, será que já chegou em nível de retração agora? Então, só pegar desse fundo, com o topo, a gente já vê que já chegou no primeiro nível e está próximo de 50% de retração. Então, fechamos o 4 meses em alta, padrão 4 candles de alta depois correção. Formou. Então, deixa eu atualizar isso aqui. Formou o padrão 1, 2, 3 de venda com acionamento. Cravou retração da pernada de alta. Canal de baixa ainda pode ser uma bandeira de alta futuramente, então sem problemas. Está confirmado um possível OCOI, que é essa resistência aqui, deve romper para confirmar a linha do pescoço e do OCOI. Região de 2/3 de força vendedora, que é essa região desse caixote. Está na cara de resistência, marca agora não me importa esse aqui. Formou uma grande barra compradora na cara de resistência, que também não me importa. E vamos agora para o semanal. Já o semanal aqui, a gente vê que tem uma LT passando, que é um possível alargamento que fica muito mais visível no Ibov. E a gente vê que houve cravou, né, essa região dessa LT, numa região bem interessante, que é uma região de troca de polaridade. Inclusive, vou até depois atualizar essa marcação aqui. De qualquer forma, no semanal, por médias, eu posso ver que a 20 realmente foi ignorada, infelizmente. Então, agora, tomar cuidado, porque talvez ela pode virar para baixo ou pode ficar irrelevante, como ela está há um bom tempo, né? Então, ela pode ficar em ondas. Então, aqui o semanal está na cara de rompimento da linha do pescoço, isso aqui não está. Candle, blá, 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 isso aqui não precisa. Não precisa, então o que eu preciso ressaltar aqui agora? MED 20 perdeu a relevância. Que eu preciso ressaltar também que teve rejeição, né? Rejeição nesses últimos candles semanais, ou seja, não está caindo de forma forte, está corrigindo, formando candles de rejeição, e isso tem explicação pela posição dos estrangeiros. Os estrangeiros seguem comprando fundo cada vez mais aqui do índice, porque a força primária aqui é o movimento de alta. Voltando para cá, agora em relação ao diário, a gente vê como que formou um belo candle, né, de tocar fundo e virar. É um candle bem interessante. O diário, então, deixa eu apagar isso daqui. Testou LT de alargamento e formou um belo candle de virada compradora. Pode ser que a gente veja um movimento de correção mais interessante agora. Média 200 cravada, retração, região de troca de polaridade com esse topo aqui. Então, deixa eu colocar aqui mais troca de polaridade macro. E aí o IFR chegou muito próximo de sobrevenda, e aí tá começando a corrigir, né? IFR estava próximo desse sobrevenda. Começou a corrigir e tá começando uma possível trap zone. Se tem a trap zone, a MED 20 pode ser testada de novo. Está em trap zone. Já em relação ao gráfico oficial do diário, deixa eu ver que eu posso atualizar aqui. Deixa eu apagar isso aqui que não importa. Melhor.
Deixa eu traçar esse caixote, essa região aqui, trocar de polaridade. Agora, em relação aos 60 minutos, a gente vê que esse caixote, ele foi até respeitado no início, mas agora é apenas uma região que foi ignorada, então tudo bem, vou apagar. A de cima, aqui, vou ainda deixar marcado, pode ser uma região relevante, até porque se eu ver a média de 200 tá descendo, né, no 60. E aqui quebrou esse último topo. Ainda não, na verdade, nem rompeu de forma verdadeira, mas se romper esse último topo, vai ficar bem relevante para o movimento realmente começar a subir. Médias eu não vejo nenhuma relevante no 60. Então, deixa eu colocar isso aqui. Médias não tem nenhuma relevante. O que eu tenho que importar agora com retração desta pernada aqui. E nós estamos na região de 50%. Eu falei também no início do vídeo sobre perna de ondas de Elliott. Pelo 15 minutos fica mais fácil de ver. Então, deixa eu apagar isso aqui. Oxi. Eu quero tempo gráfico 5 minutos. Ah, entendi. Pernada 1, 2, 3, 4, complexa, 5 da linha de exaustão. Então, formou todas as ondas de Elliott. E pelo 15 minutos, região da média 200, né? Infelizmente aqui, onde que for abrir amanhã, vai ser uma região bem complexa de analisar. Se for abrir com gap de alta, tudo bem, é melhor. Se abrir com gap de alta, por quê? Vamos supor que abra com gap aqui. Nós vamos ter essa região agora como uma região de troca de polaridade. Então é até interessante que isso venha acontecer. Eu vou deixar também, então, marcado um caixote aqui em relação a este topo, que vai ser um topinho bem relevante para poder romper aqui de forma efetiva para amanhã, ou caso não for rompido, né, vai voltar lá para baixo, possivelmente. Então, tenha marcado essa região aqui. Uma coisa importante para ressaltar lá de fora, né, o EWZ, que é o Ibov dolarizado, rompeu o ombro, cabeça, ombro. Linha do pescoço, linha vermelha foi rompida. E aí, pelo EWZ, o oco foi confirmado. Oco confirmado e rompido. A correção pode durar. Força vendedora. Se eu traçar aqui projeção dessa linha do pescoço com a cabeça, o primeiro alvo vai estar nessa região aqui embaixo. Então, tá longe ainda. Se eu for olhar com retração dessa pernada toda de alta, que acompanhou, claro, né? O Ibov acompanhou esse movimento. A gente tem aqui 61 cravado. Então, pelo menos a vantagem, caso o Ibov aqui for subir, a gente tem a vantagem da retração lá, já ter cravado 61 e pode vir a subir. Em relação ao EWZ. E o S&P, será que vai ajudar? O S&P está aqui reagindo à média de 200. Vai começar a trap zone, a média de 20 vai descer. Inclusive, deixa eu até mudar essa média que eu quero olhar agora para 20. Acho melhor. A média de 20 aqui, então, está se aproximando. E trap zone, né? Sendo trap zone. E lá fora também formou um oco, linha do pescoço. A gente vai ter que realmente esperar para ver o que vai acontecer. Se a 200 vai ser rompida, ou se vai reagir, vai ser um rompimento falso do oco. O DXY que está subindo sem parar, finalmente a gente vê que está corrigindo, né? E está próximo da média de 20, depois de um movimento bem esticado. Então, vendo pelo DXY, eu espero que venha corrigir. Só que tem alguns fatores macros que podem interferir nessa semana. Mas deixa eu comentar antes do minério de ferro. O minério de ferro, a gente vai ter a volta das bolsas chinesas amanhã. Então, começa a negociar de novo o minério de ferro. A gente já vê aqui, dia 9 de outubro, o mercado futuro para amanhã, já reagindo à questão da guerra. Então, um gap bem forte aqui do petróleo. Já era de se esperar, porque petróleo é uma commodity que, nesses casos, ela é bem interessante de ser negociada. E se a gente for ver esse movimento continuando, está subindo quase 4%, a Petro pode se favorecer com isso.
Mas tomar muito cuidado, tá? Os juros aqui americanos, os de 10 e 30 anos. O payroll chegou a renovar a máxima de novo, o de 30 anos e o de 10 também. E a vantagem é que pelo menos amanhã tem feriado, na verdade não é feriado, mas amanhã é um dia importante nos Estados Unidos, só que as bolsas vão funcionar. Só dos juros não, então a gente vai ver os juros bem tranquilo amanhã, a questão dos juros de lá. Só que tomar cuidado com o petróleo, com o minério de ferro, depois a abertura do EWZ, e também, antes disso, como que os índices asiáticos vão reagir com a volta do feriado, de uma semana que eles passaram, como que os índices europeus vão reagir com a questão da guerra, que vai abrir de madrugada, então como que vai reagir o mundo em relação ao que está acontecendo. Em relação a isso, é preciso ressaltar algumas coisas de macroeconomia que aconteceu na sexta-feira. Sexta-feira a gente teve notícia, aqui, cadê? Dia 7, não, 6. A gente teve payroll, né? Muito preocupante, então, cadê sexta-feira? Sexta, 9h30. A gente teve aqui ganho médio por hora, que sai ao mesmo tempo, ganho médio por hora, o payroll, que é essa aqui, e a taxa de desemprego. Aí são 3 notícias, cada um pode vir para um lado. O que a gente viu aqui? O payroll tem mais atenção, né? Alerta muito mais importante. Era esperado 160 mil criações de vagas, veio quase 100 mil a mais. Muito preocupante, porque você tem vagas a mais criadas, gera mais empregos, então gera mais circulação de dinheiro, que gera mais inflação e que tem que ter mais juros a longo prazo para controlar isso aqui. E aí, se a gente for olhar a questão da taxa de desemprego, a taxa de desemprego veio um pouco estranho, veio um pouco acima, só 0,1. Então, como assim? Tem vaga criada e a taxa de desemprego veio mostrando que tem mais gente desempregada. E aí, essa questão do salário médio, o ganho, veio abaixo, ou seja, as pessoas estão recebendo 0,1 a menos aqui o que era esperado. Ou seja, por mais que tenha mais vagas, estão recebendo menos. E ainda tem taxa de desemprego aumentando, mas como assim? Aí eu fui pesquisar, para tentar interpretar o que aconteceu, porque a primeira reação da notícia, na hora que vê esses resultados aqui, é explodir o mercado. Aí acontece o quê? Índice para baixo no mundo todo, o S&P também reagiu muito forte a esse movimento, não foi somente aqui. Então, se eu olhar 9,6 naquele dia, foi essa barra aqui, ó. E depois corrigiu, mas o que aconteceu se a tendência era de baixa? Acontece que essa é a reação rápida, né, do movimento. E depois a gente tem que analisar o que está dizendo, né, a questão dessas vagas. Se a gente for olhar aqui, a imagem está um pouco ruim, mas a intenção aqui é mostrar como que foi o payroll desde aí de 2021. E cada cor dessas barras mostram aí a criação de vagas para cada setor de trabalho, né? O que a gente teve nessa barra aí de setembro? A maior foi a amarela. A maior amarela é de área de serviços que tem pagamento baixo. A área roxa também cresceu. A área roxa é a área do governo, mas a principal que cresceu foi a área amarela. A área verde, que é a área que paga mais, também até cresceu um pouco, mas o foco é esta área amarela. Então, se cresceu, teve muitas vagas, mas é vagas que recebe menos, então não é uma coisa para se apavorar. Preocupante seria se, por exemplo, vamos supor, essas barras verdes, igual, por exemplo, 2021, estava subindo sem parar. Aí demonstra realmente que as pessoas estavam tendo vagas, empregos melhores, né, para receber mais. Então, aqui tá tudo bem. É a área de serviço. Outro dado importante, que é a questão do full ou part-time, né? A pessoa trabalha, por exemplo, se fosse aqui no Brasil, 8 horas ou 6 ou 4. Porque se for para trabalhar 4 metade do tempo, então quer dizer basicamente que estão contratando mais pessoas, mas tudo para trabalhar part-time. Então, por exemplo, precisa de 2 pessoas para trabalhar, para ter o serviço completo na empresa. Mas aí estão recebendo menos, porque part-time recebe menos. E part-time está crescendo, que é esse valor aqui em vermelho. Cresceu. Então, outro dado bom, que por mais que tenha sido mais vagas, a maioria foi de part-time. Então tá tudo bem, não é uma coisa para apavorar. E o full-time tá caindo, na verdade tá flat, né? Se for olhar o dado aqui. Então não é uma coisa para se apavorar, é o part-time que tá crescendo.
Então, analisando esses dados, o que o mercado pensou? Não é tão assim, tão ruim, né? Cresceu o número de vagas, mas não é uma coisa para se preocupar tanto. E aí, o mercado voltou tudo, e não foi só aqui, foi lá fora também. Outra coisa que eu preciso ressaltar é em relação ao Ibov, importante mostrar aqui, não IFNC, mas o Ibov, cliquei sem querer ali. O Ibov, como eu tinha dito, tocou nas duas LTs de alagamento. E aqui o candle do diário fez uma virada bem bonitinha, né? Uma virada bem bonita, que a gente pode ver talvez a busca dessa outra LT aqui em cima. Mas lembrando sempre que esta LT não é qualquer LT, é a LT da linha do pescoço do ombro, cabeça, ombro. Então, nesses próximos dias vai ser uma região bem decisiva. Vai romper ou não vai? O Ibov pega essa liquidez, né? Pegou já essa liquidez em região de interesse. Tinha um vácuo grande aqui que subiu sem fazer pullback. E aí o Ibov chegou na região de troca de polaridade bem interessante. Então, perfeito esse movimento. Foi uma queda, tudo assim, uma queda triste, mas voltou. Inclusive fechou renovando o máximo. Outra coisa que eu preciso ressaltar, deixa eu ver aqui nas anotações. Uma coisa bem interessante, sexta-feira a gente teve, deixa eu olhar a barra diária, o S&P, peraí, o S&P, a barra, que droga, toda hora fica travando, diário. A barra de sexta, a gente já vê aqui que já começou o futuro a abrir, em queda. A barra de sexta foi grande, positiva. A barra do DXY, sexta-feira, que foi esta daqui, na verdade, tava até em alta, né? Mas agora eu nem tô lembrando o que eu ia falar nesse ponto aqui. Mas alguma coisa em relação a DXY e o S&P. Agora eu não estou lembrando. Lembrei. Uma coisa aqui importante do Ibov para ressaltar: houve uma queda bem forte na semana e talvez sexta-feira tenha sido o dia de realização, né? Quem vendeu, quando realiza, entra na posição da compra. Então pode ter acontecido isso aqui e não só aqui, mas lá fora também, realização do movimento. Outra coisa, para vocês verem como que às vezes notícia gera uma volatilidade fora do normal, né? Para quem acompanha sempre o mercado, sabe que esse movimento aqui de uma queda de 2.000 pontos para depois ainda no mesmo dia, carro de som, no mesmo dia subir 13.000 pontos, não é normal. Não é normal mesmo. Então, quem acompanha sabe que isso aqui é algumas coisas bem raras do mercado. Essa semana, a gente vai ter feriado aqui no Brasil, Dia das Crianças. Eu acho que vai ser na quinta-feira, mas olhando aqui então o gráfico, calendário dessa semana, né? Começando com amanhã, que já começa a questão de como que os índices vão reagir à guerra surpresa que aconteceu na noite de sexta-feira em Israel, que é um país bem relevante na parte de commodities também, e armamento e outras coisas. Então, eu não tenho muito o que falar sobre essa guerra, porque eu não tenho muito conhecimento dessa parte do mundo, mas sei que é relevante, é preocupante, tem que dar atenção. A gente já vê aqui que o índice futuro do S&P já abriu em baixa. O petróleo que eu acabei de mostrar para vocês durante aqui estava 13,80, agora já passou de 4%, que é uma commodity de segurança. E a gente pode ver o dólar também subindo. Inclusive já está começando a subir, já está abrindo o mercado futuro. Então, amanhã, primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, o padrão. Segunda-feira não tem muito o que fazer. Boletim Focus não é relevante e não tem nada. Só que amanhã vai ter essa situação da guerra que é uma coisa incomum. Então, vamos ter atenção em relação ao movimento que pode acontecer lá fora. Terça-feira, não tem muita coisa também relevante. Quarta-feira tem IPCA aqui, inflação. Tem também nos Estados Unidos 9,5. Então, por enquanto, até quarta-feira vai ser tranquilo. Quarta já começa o pancadão, né? E lembrando que quarta é pré-feriado. Aí junta com notícia e pré-feriado. E quinta, por mais que aqui não funcione, lá fora vai funcionar. E lá fora vai ter inflação nos Estados Unidos, que é outra notícia bem gostosinha de operar igual payroll. E aí nós não vamos funcionar. Então, sexta-feira, quando a bolsa aqui abrir, a gente vai ter o reflexo do que acontecer na quinta lá fora. O gap vai ser precificado com o movimento de quinta lá fora. Sexta-feira, pós-feriado, nós não temos payroll.
Então essa sexta tende a ser bem tranquila. É a primeira sexta do mês que é bem complicada, então realmente só aqui tomar atenção amanhã com os reflexos da notícia, da guerra. Terça-feira nós não temos nada, pode ainda ser reflexo da questão da guerra. Quarta-feira tem notícia relevante, é pré-feriado. Quinta-feira ficar com atenção a como que o mercado lá fora vai reagir, porque aqui não vai funcionar. Mas lá fora vai, e sexta vai ter o gap precificando o movimento de quinta. Não esquecer em relação a isso. Então, o que eu tinha que ressaltar da revisão de sexta, da interpretação do payroll de sexta, por que o movimento inverteu do nada, o que pode vir a acontecer essa semana, e, enfim, o estudo gráfico, era isso que eu tinha que ressaltar. Então é isso. Estudo semanal aqui para a semana do dia 9/10. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade TaiTrader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?